Tocou o alarme, tá na hora de Flash News aqui na BMC, então chega mais, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa nossa edição de quarta-feira, dia 23 de abril de 2025. O Flash News está no ar, eu já estou com minha canequinha de café pra gente poder acompanhar todas as notícias da tarde desta quarta-feira. Quarta-feira bem animada, viu? Ibovespa tendo um dia aí subindo firme, passando dos 132 mil pontos, puxado principalmente pelo clima positivo lá fora. Nos Estados Unidos, o presidente lá, o Donald Trump, deu declarações mais suaves sobre o Federal Reserve e a relação com a China, o que ajudou bastante a melhorar o humor dos investidores. Na prática, isso também trouxe a queda do dólar, que chegou a ser negociado por volta dos R$ 5,66. E a bolsa por aqui também acompanhou o embalo das bolsas norte-americanas, que estão operando com altas expressivas. Entre as empresas que mais chamam a atenção aqui no Brasil, destaque para a JBS, que anunciou planos para listar suas ações nos Estados Unidos, e isso já vem agora, como pode dizer, essa história dos planos da JBS já existem há um bom tempo, só que ela cada vez mais está anunciando novas atualizações dessa listagem, e isso claramente traz um otimismo para o mercado. E a Embraer divulgou o recorde de pedidos e viu também suas ações dispararem hoje. Ou seja, é um dia de bastante alívio, otimismo, mercado respirando um pouco mais tranquilo depois de todas essas semanas de tensão. E vamos ver se esse clima continua nos próximos dias. E para eu poder comentar sobre tudo isso, deixa eu chamar meu grande amigo aqui, Léo Santana, lá da Top Game, que está comigo nessa tarde aqui de quarta-feira. Léo, seja muito bem-vindo ao nosso Flash News. Obrigado pelo convite novamente, rapaz. Boa tarde a todos. Boa tarde. Vamos lá, Léo, vamos começar com esse clima de otimismo do Ibovespa. Você acha que isso tem fundamento, faz sentido realmente estar num otimismo tão exacerbado, ou é aquela famosa, aquela coisa, né? Uma vírgula melhorzinha num dia de volatilidade já é um porradão, mas não quer dizer que isso seja um motivo de fundamentalmente trazer alta, né? Cara, fundamentalmente não mesmo, né? O otimismo, ele existe, só que o mercado ele é exagerado, o mercado ele é muito sentimental, né, Rafa? E aí por isso que a gente vê aí o Ibovespa subindo forte no dia de hoje, mais de 1%, né? A que se deve isso? As notícias aí de Donald Trump, né? O mesmo motivo que foi o que derrubou forte o Ibovespa é o que faz ele subir forte no dia de hoje. Mas é óbvio que é muito sentimento. Exatamente, é muito sentimento, né? A gente teve agora esse clima um pouco melhor lá, né? O Trump nos Estados Unidos falando que não tem nenhuma intenção de demitir o Jerome Powell, né? Essa rusga, inclusive, entre o Federal Reserve e o governo norte-americano, que vem chamando muita atenção. Queria saber um pouco a sua opinião dessa briga entre Trump e Jerome Powell, né? A gente apelidou o Jerome Powell de Serginho Groisman dos Estados Unidos, né? O presidente do Federal Reserve. Que vem sendo, inclusive, muito pressionado, né, nas reuniões da Super Quarta, né, nos discursos do Powell, ele vem sendo muito questionado sobre as opiniões dele em relação às opiniões de Donald Trump. Porque Jerome Powell já tinha dado entrevistas, por exemplo, lá atrás, falando que era contra um monte de coisa. Política de imigração, por exemplo, do Trump, né, os cortes, essa briga em relação à China. E aí há uma pressão para o Jerome Powell intervir como Federal Reserve e também para o Donald Trump demitiu o Jerome Powell. Essa fala do Trump, como é que se avalia tudo isso nesse cenário, Léo? Cara, eu só fico me pensando o seguinte, né, Rafa? Se o Donald Trump faz isso de caso pensado, ele tem essa postura meio doido mesmo, né? Porque ele ele basicamente xingou mesmo o Jerome Powell, falando, né, aquele velho atrasado, né? E ele estava defendendo muito que o Jerome Powell cortasse logo, por isso que ele falava do atrasado, que cortasse logo a taxa de juros. Mas o Jerome Powell falou, o Jerome Powell estava doido para cortar juros, é a vontade dele, né? Mas ele falou, cara, como é que eu vou cortar juros se eu não sei o que pode acontecer com essas tarifas? E foi quando ele manteve juros inalterados pelas duas reuniões anteriores, tá? Isso aconteceu muito na segunda-feira, enquanto a gente estava em feriado ali na segunda-feira, né? E aí, tanto que o mercado norte-americano pesou forte por conta disso. Já na terça-feira, a gente já iniciou o dia com a notícia de que, não, calma, hoje, iniciou o dia com isso hoje, né? Donald Trump não vai demitir, né? Segundo a mesma palavra dele, não vou demitir Jerome Powell, fica tranquilo, isso não vai acontecer, não. Eu só quis dizer que ele é atrasado, que ele deveria cortar juros mais rápido, né? E aí o mercado tá nesse humor. Então, a que se deve esse humor no dia de hoje? Muito por conta dessas falas de Donald Trump em relação a Jerome Powell, da não demissão. Olha, mas que preocupação que isso causa? Você está burlando, né? Você está furando a independência do Banco Central. Com a interferência de um presidente. Então, isso trouxe ali uma quebra na credibilidade da economia norte-americana. Então, por isso que o mercado se preocupou muito ali na segunda-feira. Então, nós temos essa notícia de Donald Trump, Exatamente, onde ele não vai mexer, por enquanto, no Banco Central. E nós temos a notícia de um possível, Donald Trump não deu detalhes ainda, mas de um possível acordo com as tarifas entre China
e Estados Unidos. E como eu já trouxe em outros programas aqui, Rafa, quando se trata de China, quando se trata de acordo, quando se trata de crescimento da China, a gente sempre, aqui no Brasil, recebe de uma forma muito, nesse caso, de uma forma muito boa. Então, por isso que a gente vê o Ibov subindo. Esse acordo pode novamente impulsionar, na verdade não impulsionar, mas não rebaixar a economia chinesa igual eu estava esperando. E isso já reflete muito bem aqui no país, que nós somos os grandes exportadores de commodity lá para a China. Exatamente, né? E aí eu ia te perguntar em relação justamente a essa melhora no clima entre Estados Unidos e China, como é que isso pode nos ajudar também, né? Porque a gente vê o Ibovespa mais otimista, acompanhando essa lógica das bolsas norte-americanas, mas para a gente aqui, para o Brasil, Léo, como é que se avalia uma melhora, uma tranquilidade entre Estados Unidos e China? Isso ajuda para a gente ou é aquela coisa, a gente meio que pode ser que não faça tanto negócio quanto a gente achava que ia fazer também, porque não ia até a China para os Estados Unidos e tudo mais. Então é bom ou é ruim eles ficarem amigos? Para a gente. É bom, sem sombra de dúvida que para a gente é bom, né? A gente espera uma retomada econômica da China desde ali, né, de 2021, 2022, uma grande retomada, e eles têm essa dificuldade, então a gente sempre teve essa dificuldade também. Mas quando você colocou as tarifas, a gente teve agora nesse trimestre aí, surpreendeu o PIB da China, né? E com essas tarifas ia acabar podendo diminuir novamente esse PIB. Nós somos, a gente fala que a China ele é o grande oficina do mundo. E nós somos os fornecedores dessa oficina, exportando muita matéria-prima. E se eles vão diminuir a demanda por conta das tarifas, a gente diminuiria a exportação. Então a gente acabaria encolhendo junto. E quando você tem esse possível acordo, então consequentemente esquece tudo isso e volta novamente à retomada econômica da China. Então por isso que a gente vê o nosso Ibovespa subindo mais de 1% no dia de hoje, e até uma coisa que estava acontecendo muito na semana passada, que era uma fuga de capital aqui do país. Hoje o nosso dólar se descolou, muito por conta disso. Entrada novamente de capital, fluxo estrangeiro entrando, as apostas voltando aqui para o Brasil novamente, uma vez que vale a pena tomar risco novamente em emergentes, e principalmente em Brasil, porque está tudo se amenizando, as tarifas estão se amenizando. E óbvio, tem que se concluir isso ainda é só um boato. Vamos ver se esse acordo entre China e Estados Unidos vai acontecer mesmo. Exatamente, né? Agora, falando um pouco sobre o cenário aqui no nosso Ibovespa, Léo, como é que você avalia o nosso mercado essa semana, né? Estamos já na quarta, semana que vem também tem feriado, então o que você acha que o investidor aqui do Ibovespa tem que estar de olho aí nesses dias? Ainda não é o mantra da semana que vem, né? A gente tem o quadro mantra da semana que vem, que é o que tem que estar na cabeça do investidor. Mas como é que você avalia esse mercado hoje, principalmente para esse cara que está investindo, que gosta de trade e tudo mais? Boa. Lembrando que o Ibov está pertinho, Rafael, das máximas históricas, que de cabeça, se eu não me engano, é alguma coisa aproximada a 138, 139 mil. E a gente está ali mais ou menos a 135 mil, tá na beirinha, tá? Mas o que a gente tem que ficar de olho semana que vem a gente vai ter ainda bastante indicadores, mas falando ainda para essa semana, esse acordo, tá? Entre China e Estados Unidos. Se sai mais alguma coisa em relação a essas tarifas. É ali que ainda está nosso foco. O calendário econômico da semana, ele é fraco. Se eu não me engano, aqui no país, aqui no Brasil, a gente só tem IPCA aqui essa semana ainda, mas é um calendário econômico bem fraco. Então, todas as atenções ainda estão voltadas para Donald Trump, tá? Aí para a semana que vem tem outra novela muito boa, que eu não sei se eu posso comentar agora já. Deve. Vamos já para a próxima semana, então. O que tem então de novela boa aí? Então, beleza. Vale tudo na Globo à noite? Próxima semana, além da gente ter um driverzinho de rolagem de dólar, a gente vai ter aí um dos melhores indicadores, né? Aquela semana de geração de empregos, né? Com oferta de empregos de outros, a ADP, que é uma prévia do Perro, e o próprio Perro na semana que vem. Ou seja, a semana que vem é uma semana curta pra gente tem um feriado aqui dia 1º de maio, mas é uma semana com altos indicadores. Então, na semana que vem vai entrar as tarifas de Donald Trump, mais esses indicadores de geração de empregos norte-americanos. Ou seja, para os investidores, vai ter volatilidade. Para os traders, vai ter volatilidade semana que vem. Agora, para a gente poder fechar, Léo, em relação ao dólar, quem que você acha desse dólar, esse patamar? Agora, eu estava até dando uma olhada aqui, o dólar agora está na casa dos 5,72, né? Hoje está batendo a casa, Isso, mais ou menos 5,70, vai. Você acha que esse é um patamar que se sustenta? Porque no Boletim Focus eles davam que o dólar deve fechar um pouquinho mais alto esse ano. Mas também tentar adivinhar o preço do dólar é a pergunta de 1 em 1 milhão, né? Não tem jeito.
Rafa, eu sou suspeito para falar porque eu não gosto muito do Boletim Focus justamente porque ele se ajusta muito ao preço atual. Só que o preço atual está todo o tempo mudando, então acaba sendo a projeção, estava para fechar 5,90, se não me engano, deve ter baixado um pouquinho mais. Eu acho que se sustenta assim, Rafa, depende. É que é muito difícil a gente falar pelo noticiário atual, porque eu posso falar que, vai sustentar amanhã Donald Trump falar alguma coisa em relação à China e o dólar vai para os 6 novamente. Mas eu acho que é uma faixa de preço que se sustenta com o cenário atual, com o cenário em relação às tarifas e acordo, tá? A gente tem a mínima do ano que é 5,62. E a gente pode se aproximar nessa mínima do ano. E aí eu acredito que pode ser um patamar que se sustente ao longo dos meses aí, até novos drivers, para fechamento. Tá muito cedo para falar, a gente tá em maio. Para falar fechamento de final do ano, muitas águas ainda vão rolar. Mas eu acho que é um preço que se sustenta assim. E na verdade, Rafa, eu ainda vou um pouco mais além, eu vou ser um pouco audacioso, e eu já vou deixar o destaque aqui, não tem nenhuma recomendação, é apenas uma leitura nossa de quem acompanha o mercado de câmbio todos os dias. A gente tinha como leitura que o dólar rompendo a faixa de preço dos 5,70, 5,68 mais ou menos, o próximo alvo de dólar que ele pode sustentar na faixa de preço é mais ou menos 5,47. Então os noticiários apontando para onde vai, Bob querendo renovar a máxima e dólar querendo perder a mínima do ano, a gente conseguiria chegar ali a uns 5,47 tranquilamente, Rafa. Perfeito, perfeito. Léo, eu queria muito agradecer a sua presença aqui no nosso Flash News. Volte mais vezes, que o papo é sempre muito bacana, tá certo? Show de bola, Rafa. Obrigado pelo convite. Até a próxima. Até, obrigado. Léo Santana lá da Top Game com a gente aqui nesse Flash News de quarta-feira, aí dia 23 de abril de 2025. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, mas reforça o convite. 4h30 da tarde temos o Closing aqui na BMC News, comigo, Rafael Lara, com o Leandro Martins, meu fiel escudeiro, aqui pra gente poder analisar todos os papéis, falar sobre todo o fechamento do mercado ao vivo aqui na BMC News. Então você venha, mande sua mensagem no chat ao vivo do YouTube. Sempre a gente gosta de ressaltar que o Close é o jornal mais divertido e informativo da TV brasileira. Então você tem voz aqui, você tem aqui a Casa do Investidor na TV, tá certo? Também nos siga nas redes sociais, @bmc.news. Estamos em todos os lados, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, TikTok, onde você quiser, a BMC está com você. E também no portal bmcnews.com.br com as notícias mais fresquinhas do mercado financeiro. Vejo vocês às 4h30 da tarde. Até mais. Tchau, tchau!